Muito bem, pessoal. Então vamos continuar agora. A gente vai falar sobre um aspecto central também da monografia do trabalho de conclusão de curso, que é o orientador, a escolha do orientador. Quem seria um bom orientador, né? Eu vejo muita gente, às vezes, idealizando um pouco a figura do orientador, né? A gente tem essa impressão de que o orientador vai, enfim, nos dar toda a bibliografia, nos instruir detalhadamente e depois se decepciona com isso. E vejo muita gente também que é muito grata ao orientador e tudo mais. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito que seja realmente importante de um orientador ter, aquilo que se deve levar em conta na hora da sua escolha e depois outros aspectos acessórios. Tranquilo? Então vamos falar sobre o orientador. Vou botar na tela para você a gente vê juntinho aí. Então, orientador, quais são os critérios que eu indico que você utilize para a escolha do orientador? Olha, dois critérios centrais, se você realmente quiser que a sua monografia seja concluída rapidamente, seja bem aprovada, que se enquadre em tudo aquilo que a gente vai fazer no curso, são os seguintes. Primeiro, que o orientador tenha, além da atuação acadêmica, uma atuação prática. Que o orientador, então, vamos dizer assim, não se dedique exclusivamente à academia. Lógico que tem orientadores que se dedicam exclusivamente à academia, que vão atender aos outros pressupostos, mas, em geral, pessoal, sendo bem direto, quando você escolhe algum orientador que, além de ter uma carreira acadêmica consolidada, com nome, e aqui eu não estou falando para você escolher o professor lá, estagiário docente, professor mais recente, não necessariamente, você pode escolher o professor titular da matéria, se for o caso, e ainda assim ele ter essa atuação prática em paralelo. Por que eu acho que isso é importante? Porque quando ele tem essa atuação prática em paralelo, ele consegue ter um senso mais prático também do TCC. Não é próprio desses orientadores, dos professores que têm essa atuação prática, né, profissional, em acréscimo à própria atuação acadêmica, que fique se preocupando com minúcias, que fique criando problema na sua trajetória, tanto na monografia como na dissertação e mesmo na tese de doutorado. Então ele consegue ter um senso maior de praticidade, de efetivamente olhar para o que tem que ser olhado e, em última análise, para o que efetivamente é esperado de uma monografia de conclusão de curso, tá? Então, um trabalhador, um orientador que tenha essa atuação prática é muito importante. Além disso, outra recomendação que eu dou é que ele seja um orientador habituado a orientar. Como assim? Sejam daqueles professores que comumente são escolhidos como orientadores, que comumente participam de bancas, que comumente deram aula para vocês, enfim. Aqueles professores que são normalmente aqueles que inicialmente a gente imagina para orientar a gente, são aqueles professores que nos deram aula, que enfim, que já orientaram amigos mais avançados na faculdade, que a gente já conhecia antes, enfim. Por que isso? Quando ele está habituado a participar, né, dessa função de orientar e de avaliar a título de banca depois, ele também já tem um maior senso prático, um senso de objetividade, um senso de olhar efetivamente o que é fundamental no TCC e não ficar criando dificuldades desnecessárias por pouca experiência, beleza? Ficar arrumando problemas não tem, em outras palavras. Então, o orientador que seja prático, que tenha uma outra ocupação, que portanto vai dar o devido peso para a atividade acadêmica, tá? Sem exageros, sem escrúpulos. E também que esteja habituado a essa função de orientador é aquele que normalmente vai criar menos problemas para vocês e vai permitir que vocês encerrem rápido e com qualidade o TCC. Muito bem. Além disso, trago outros critérios, tá? Alguns que eu considero mais importantes e outros que às vezes a gente escuta por aí, mas que eu, sinceramente, vou até diminuir um pouco. Então, outros parâmetros, quais seriam eles, pessoal? Primeiro, um parâmetro interessante, tá, que eu acho que também pode ser levado em conta, embora não seja absolutamente fundamental, como eu reputo os outros dois, é que você tem um grau de intimidade. Intimidade em dois sentidos, tá? Intimidade pessoal com você e uma intimidade com o tema da pesquisa. Então você tem que olhar normalmente para aquele professor que você tem um mínimo de relacionamento. É um professor que eventualmente te deu aula, que você se deu bem, que você viu que nas avaliações das aulas que você teve eram avaliações razoáveis, justas, práticas, que corrigia também a prova de maneira justa,
que não era aquele cara que era o carrasco, em outras palavras, que fazia uma prova absolutamente discrepante do que estava na aula, que tinha uma correção exagerada. Esse tipo de perfil provavelmente vai te dar muita dor de cabeça quando você for fazer a monografia, uma dor de cabeça que eu entendo que você não precisa ter. Tá? Então, é normal que a gente tenha algum relacionamento, que não morra de amores, com algum professor ao longo da faculdade. Isso é um critério interessante para você levar em conta. Digo de novo que não é um critério que eu coloco no primeiro patamar assim de importância, mas é um critério que é lógico que você vai levar em conta. Além disso, é importante a intimidade do orientador com a matéria, com a disciplina, com aquele tema que eventualmente você já escolheu, né? É claro que o orientador, entendendo daquela matéria, ele pode te facilitar e te abrir diversas portas. Ele pode te indicar boas bibliografias, ele pode te indicar uma boa banca, ele pode te dar uma ajuda na hora de fazer um recorte no tema. Então a gente vai ver várias consequências dessa boa escolha do orientador. Tranquilo? Então, o orientador, normalmente você tem uma intimidade com ele, ele tem uma intimidade com a matéria, são aspectos também que podem ser levados em conta e devem, tá bom? Outro aspecto interessante é o número de orientandos, né? Isso aqui eu já ouvi muita gente falar o seguinte: o orientador que tem muitos orientandos não vai conseguir te dar muita importância. Eu já diminuo um pouco a importância desse critério aqui, tá? Eu acho sinceramente que o professor que tem muitos orientandos, ele está antes habituado a essa prática, ele consegue administrar essas várias funções com maior grau de leveza do que aquele que tem poucos orientandos. Então, sinceramente, longe de ser um critério que eu acho que você deve levar em conta, quem tem menos orientandos ou quem não está muito cheio de orientandos, é um critério desimportante, eventualmente até um tiro no pé, tá? Então, eu até prefiro que seja por um professor que está cheio de orientando, mas que por isso é mais prático, mais direto na orientação e na avaliação, do que aquele professor que não tem orientando e aí vai eventualmente usar aquilo como missão da vida dele, te orientar e não só orientar positivamente, como também te cobrar desnecessariamente. E um outro parâmetro que a gente discute é a reputação, né? É lógico que isso aqui a gente até normalmente já pensou quando falamos dos outros critérios. A reputação, seja pessoal, né? Seja acadêmica. Então, é o que eu falei. Você vai olhar para o professor que você sabe que não é o carrasco da faculdade. Você vai escolher um professor que, se possível, né, que tenha um peso acadêmico, tenha uma projeção. Aquilo é óbvio que a gente quer ser orientado por aquele que tem um grande peso, uma grande importância, um orgulho pra gente, não é verdade? Mas, de novo, são critérios acessórios, não são critérios principais para mim. Tranquilo? Então esses são os critérios que normalmente a gente pensa aí quando vai buscar um orientador. Na próxima aula a gente vai entender quais são as consequências de uma boa escolha de orientador.